Oi, pessoal! Nós finalizamos a unidade 1 e 2 da nossa disciplina e agora nós vamos iniciar as discussões acerca aí da unidade 3, que vem tratar alguns temas específicos relacionados à questão da sala de aula, a questão da inclusão escolar na escola comum, tá? Então, para isso, a gente vai discutir alguns elementos que nos aproximam da discussão do aluno do público-alvo da educação especial. Eu coloco nesse próximo slide alguns balões com algumas falas. Essas falas são falas fictícias, no entanto, são muito comuns de serem encontradas no ambiente escolar ou até mesmo na sociedade. Então, por exemplo, nesse primeiro balão nós temos: o aluno com deficiência aprende, mas esse aluno não é capaz de aprender com os demais. Já tenho 35 alunos, como darei atenção para mais um? Mas esse aluno é da inclusão, não é meu. Para os alunos especiais, a escola serve para socializar. Coitado, como vai aprender? Então, quantos de nós, e eu já me coloco também nessa situação, pensamos dessa forma ou ouvimos expressões como essas, que são expressões comuns? Porque nós vimos na unidade 1 como o pensamento acerca das deficiências reflete nas ações na sociedade. E não é diferente também na escola. Essas ações sofrem influência aí do pensamento historicamente construído ao longo dos anos. Eu coloco aqui nesse próximo slide algumas frases para a gente refletir. Em uma turma com ou sem alunos do público-alvo da educação especial, há uma grande diversidade. Em uma turma com ou sem alunos do público-alvo da educação especial, haverá alunos que não apresentam o domínio dos conteúdos e habilidades esperados para a série ano. Em uma turma com ou sem alunos do público-alvo da educação especial, haverá alunos que não atingirão os objetivos propostos. Em uma turma com ou sem alunos do público-alvo da educação especial, haverá alunos que demonstrarão estar mais engajados que outros. E em uma turma com ou sem alunos público-alvo da educação especial, haverá alunos com comportamentos inadequados. O que eu quero dizer com essas expressões? Essas expressões nos levam a entender que a presença ou não de um aluno com deficiência na sala de aula, haverá diversidade, haverá habilidades diversas, alguns não atingirão objetivos daquela aula, independente dele possuir ou não uma deficiência, tá? Então, a gente não pode já entender que a deficiência leva à presença de certas dificuldades. Não necessariamente. Bom, e nós vimos na unidade 2 como que é materializado, como que prevê a política de educação especial no Brasil. Então, ela vai prever que o aluno com deficiência ele seja escolarizado no ensino comum, Então, ele vai frequentar aquelas 5 horas diárias, 5 dias por semana, e associado a isso, ele tem direito ao atendimento educacional especializado na forma complementar ou suplementar. Então, nós vimos que há uma série de documentos oficiais, como a Constituição Federal, a LDB, ou a própria política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, vem prever essa equação de funcionamento aí, vamos dizer assim, da matrícula do estudante com deficiência no ensino comum. E para atender essa equação, nós temos aí 2 profissionais, O professor que é chamado na nossa política de capacitado e o professor especializado. São profissionais que vão atuar cada um dentro de um contexto, eles possuem perfis e formações específicas. O professor capacitado, ele é aquele professor das diversas áreas do conhecimento, ele é formado nas diversas licenciaturas que nós temos, e o que rege principalmente essas licenciaturas são as diretrizes que a gente tem aí de formação de professores, tá? E essas diretrizes, quando a gente tem acesso a esses documentos para estudar, para analisar, nós vimos que, de certa forma, alguns desses documentos contemplam a questão da educação especial na formação desses profissionais.
tá? Então, aqui eu coloco alguns exemplos, alguns fragmentos desses documentos. Por exemplo, em 2001, as diretrizes vinham dizendo que deveria haver, né, conhecimentos sobre crianças, adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais. Isso deveria ser previsto nos projetos pedagógicos desses cursos de formação. Já em 2015, né, o que era esperado, o que a gente consegue pegar aí desse documento, que era esperado que o egresso de um curso de formação inicial deveria demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental, ecológica, étnico-racial, de gênero, de faixas geracionais, de classes sociais, religiosas e de necessidades especiais, que aqui a gente sabe que, embora não seja a terminologia atual, eles estão se tratando aí da questão também das deficiências. E a gente tem as diretrizes mais recentes, né, que vêm prever a discussão, então, de marcos legais, conhecimentos e conceitos básicos da educação especial, das propostas e projetos para atendimento aos estudantes com deficiência e necessidades especiais. É interessante a gente sempre ter acesso a esses documentos, estudá-los e verificar o discurso que há por trás, né, nas entrelinhas desses documentos. Nessa diretriz de 2019, a gente já vê um certo caminhar aí para um discurso alinhado à perspectiva do modelo social da deficiência, né? E esse mesmo documento traz em anexo algumas habilidades esperadas para essa formação desse professor dessas licenciaturas. Perceba aqui, né, eu coloco em destaque, considerar a heterogeneidade da sala de aula, compreendendo o estudante com suas próprias individualidades, o que leva a perfis de aprendizagem diversa. Perceba que agora a gente já vê palavras como heterogeneidade, né, diversidade, sendo assumidas nesses documentos. Isso, como a gente viu que lá no início, né, na história, havia uma tendência de homogeneização, né, de caracterização focada aí no modelo médico. Então, de certa forma, a gente vai observando alguns avanços nesses documentos. E para atender os alunos lá no atendimento educacional especializado, aí a gente tem o professor chamado aí de especializado pela nossa política. Esse professor especializado é aquele que vai atender no contraturno, tá? Na sala de recursos multifuncionais. O que é esperado, né? O que a literatura, os autores pontuam? Que era almejado que esse profissional fosse formado num curso de ensino superior em educação especial, tá? Só que o que a gente vê na realidade é que a maior parte desses profissionais ainda é formado aí num curso de alguma licenciatura ou em pedagogia e associado a isso ele tem uma especialização em educação especial, né? E nesse contexto ele já estaria apto para atuar nesse atendimento educacional especializado. Só que o ideal fosse que esse profissional fosse formado no curso de ensino superior. Só que aqui eu trago uma tabela com dados do número de instituições e cursos que oferecem, né, esse curso de ensino superior. A gente percebe que a nível público são poucos cursos oferecidos, né? A maior parte das matrículas para a formação desses profissionais ainda se encontra em instituições privadas, o que a gente sabe que limita bastante aí, condiciona o acesso àqueles mais favorecidos, né, financeiramente. E o que a gente tem, né? Quando a gente vai para a sala de aula, quando a gente estuda a sala de aula, o contexto dos professores atuando com estudantes com deficiência, a gente vai vendo aí muitas falas, né? Há muito discurso, né? E elas se centram principalmente em dificuldades, tá? A maior parte do discurso dos professores que atuam na educação básica, quando recebem alunos com deficiência, eles relatam aí expressam sentimentos de dificuldade, de formação insuficiente. Aqui eu coloco uma fala, né, dessas duas pesquisadoras que dizem que ainda são raros os cursos de licenciatura e mesmo de pedagogia que oferecem habilitação e disciplinas voltadas às especificidades dos alunos com necessidades educacionais. Isso é uma verdade ainda hoje, tá? São poucos os cursos que oferecem, alguns que oferecem ainda
são disciplinas como optativa, que a gente sabe que não são todos que vão frequentar. Até mesmo aquelas que oferecem, como é o caso da UFMG, é uma disciplina, né, como essa que a gente está realizando, de apenas 60 horas, a gente sabe que não é o suficiente, tá? Então, aqui eu coloco fragmentos de falas de professores da realidade, né, coletado por meio de pesquisas. Então, os professores trazem, né, no seu discurso essas dificuldades, né? Aqui, por exemplo, eles, os alunos especiais incluídos, exigem uma atenção que não temos condição de dar. Não temos condição de oferecer o que eles realmente necessitam. Não temos preparo suficiente para fazer um trabalho com muitos resultados positivos. Eu acho ruim a inclusão, pois os professores precisam de conhecimento para trabalhar com esses alunos. Isso é fato que vem de uma formação precária, tá? A gente ainda não tem uma formação realmente eficiente que contemple, né, a questão da diversidade do ponto de vista dos alunos com deficiência na escola comum, mas também, né, o que a gente tem enraizado na nossa sociedade? De que a educação especial, ela associa-se a formas muito brilhantes, né, mais robustas e elaboradas de ensinar. É muito comum a gente pensar que a educação especial, né, os alunos com deficiência demandam grandes especialidades, grandes tecnologias, tá? Então, isso é uma compreensão que está embutida na nossa sociedade, na compreensão da maior parte dos professores, o que dificulta muito, né, a abertura de atuação desses profissionais, né, e de procura, né, de busca por aprendizado para atuar. Então, tem também a compreensão de que são estudantes mais difíceis de ensinar, que demandam, né, essas grandes especializações, que são aí essa nomenclatura que muitos usam, né, que são os estudantes especiais, né, devido a tantas demandas de especialização. Por que boa parte da compreensão, né, vem caminhando, a gente já viu, né, que historicamente isso foi se construindo. E o que a gente tem também? Por muitos anos, quando a gente pensa em formação de professores, há uma perspectiva, uma construção aí de formação muito complicada, que hoje a gente já viu que já não funciona tão bem, né, como o esperado. A gente tem, historicamente, quando a gente vai estudar os cursos de formação de professores, eles são muito categorizados como o que a gente chama aí uma formação dentro de gavetinhas, né? Dentro de caixinhas muito bem definidas. Então, o professor ele fazia um curso específico de deficiência visual, ele fazia um curso específico de deficiência auditiva, de surdez, de deficiência intelectual, né? Então, era uma formação muito técnica, né? E o que acontece? Quando o professor fazia, por exemplo, um curso de deficiência visual, né, ele aprendia lá tudo o que vinha por trás da deficiência visual, como era causada, o que demandava os estudantes aprenderem, os instrumentos e tudo. Quando ele chegava na sala de aula e tinha, por exemplo, um aluno com deficiência visual, seja cegueira ou baixa visão, e ele percebia que aquelas ferramentas, aquelas técnicas todas rebuscadas que ele aprendia, talvez não funcionavam com aquele estudante, né? Porque e isso causava uma frustração nesse profissional, porque aí ele sentia-se que não estava preparado, né? Por quê? Porque a gente não pode engavetar deficiência por deficiência, né? A gente não consegue fazer isso, porque nós estamos falando de seres humanos, né? Nós estamos falando de pessoas que possuem uma deficiência, no entanto, possuem suas individualidades, né? Existem suas peculiaridades quando eles estão em processo de aprendizado. Então, uma formação nessa perspectiva, né, faz com que os professores eles acreditem que não são formados o suficientes para lidar com esses alunos com deficiência, né? Diante de toda essa complexidade que é construída e que é fruto aí das representações, compreensões que são historicamente incorporadas na nossa sociedade. Enquanto que o que a gente tem de construção hoje e que a gente vai discutindo mais no andar da disciplina, né? O que a gente tem de compreensão hoje é de que talvez poucas modificações já sejam suficientes, né? Que não demanda aí de aparelhos ultra tecnológicos, né? Não demanda de grandes especializações.
Para demonstrar isso, eu gosto de usar essa figura, que aqui a gente tem uma professora, né, escrevendo no quadro e 4 alunos à sua frente acompanhando a aula. Essa imagem, no lado direito, ela escreve no quadro uma soma, né, 2 mais 2, numa letra bem pequenininha no giz. E a gente percebe pelas expressões que um dos estudantes não consegue acompanhar essa lousa da professora, né? Então, quando ela escreve, aí a gente tem a figura do lado esquerdo, a mesma figura, no entanto, a professora escreve com um tamanho maior, né, no quadro. Quando ela escreve num tamanho maior, o que que ela percebe? Que os 4 estudantes conseguem acompanhar, né? Então, essa é uma ilustração, né? Apenas para representar, né, fictícia. No entanto, elas nos ajudam a entender a essência disso, né? A gente não tem como padronizar, é na sala de aula que a gente vai percebendo as individualidades e resolvendo também essas individualidades. Tudo a partir do que o aluno pode demandar naquele momento. Então, para ser inclusiva, né, esse ensino, essa educação aí no ensino comum, precisa levar em conta as habilidades dos alunos e não os rótulos sobre eles. A gente é muito acostumado a rotular, a caracterizar, a marcar pela deficiência, né, as suas potencialidades e não somente as suas dificuldades. Aqui eu já tinha mencionado em outros momentos da disciplina, né, não é um processo de negar a deficiência, tá? Mas saber que há um ser humano para além dessa deficiência e não ficar engessado nela, né? Não querer já homogeneizar alunos com uma mesma deficiência, tá? Por exemplo, é muito equivocado a gente pensar que todos com uma mesma deficiência possuem as mesmas necessidades ou que vivem a deficiência da mesma forma. Isso é muito equivocado e é uma compreensão muito comum que a gente vê aí nos professores. Isso porque a gente já tem comprovação, né, de vivência, de pesquisas que mostram, né, de muitos relatos que 2 estudantes com uma mesma deficiência podem interagir com o ambiente escolar de uma forma totalmente diferenciada, além de requisitar diferentes meios de acessibilidade. Por exemplo, eu posso ter 2 alunos surdos, um deles ser usuário de Libras e o outro não, né? Outra família optou por tentar oralizá-lo. E aí? E se eu ensinar dentro de uma caixinha que ele tem que ser usuário de Libras? Qual a frustração desse professor quando ele chegar, se deparar com esses 2 alunos na sala de aula, um poder usar Libras que ele está preparado e o outro não. Então, como ficaria esse outro aluno? Então, a gente não pode demarcar, né? Não pode definir uma pessoa a partir da sua deficiência. Então, o professor ele não deve se preocupar em ter uma formação que o leve a conhecer todos os tipos e níveis de comprometimento da deficiência ou dos transtornos. No primeiro dia de aula dessa disciplina, eu sempre falo, né, o que pode ser muito frustrante, né, que aí a gente chega nesse momento que eu vou explicar o porquê. Que é muito frustrante às vezes, que os alunos chegam com a expectativa de aprender cada uma das deficiências, como se ensina cada uma das deficiências, como que eu vou ensinar gramática para o aluno surdo, como que eu vou ensinar interpretação de texto para o aluno cego, enfim, cada um dentro das suas formações querendo respostas. Só que aqui, com essa discussão, né, a gente justifica o motivo de uma disciplina como essa não ser assim, porque a gente vê que lá na prática isso não funciona, né? A ideia é a gente construir um pensamento que a gente vai se deparar com uma diversidade e com um ser humano que precisa ser ouvido, né? E apresente a sua demanda para que o professor saiba por onde, que caminhos depois percorrer com esse estudante. Uma questão bastante importante que eu discuto aqui, trago esse slide para a gente conversar, que é a questão dos rótulos, né? Os rótulos eles são muito usados, né? A gente sempre demarca muito pela deficiência, né? É muito equivocado a gente fazer isso, tá? Porque o rótulo ele vem cheio de expectativas sobre como as pessoas devem se comportar e agir, né, diante de uma deficiência, e essas expectativas, elas, na maior parte das vezes, elas são frustradas quando a gente está na sala de aula. Ah, mas então é errado, né, eu
caracterizar, saber qual é a deficiência que o meu aluno tem, saber a deficiência que o colega tem? Não, não é questão, a gente tem que ver qual é o limite da identificação de uma deficiência e qual é o outro limite da gente rotular essa pessoa a partir da sua deficiência. A identificação, ela pode fornecer para o professor, pode informar os professores sobre as necessidades dos estudantes para que possam direcionar o suporte e o acolhimento, mas não deve, de forma alguma, demarcar, tá? Então, é importante eu saber qual a deficiência que o meu aluno tem para que eu possa buscar elementos iniciais para oferecer um suporte para ele, tá? Mas feito isso, a deficiência ela já não importa mais na sala de aula, tá? Então, isso é muito importante. O que é, por exemplo, o aluno surdo? Eu preciso, claro, saber, né, quem é surdo, quem está matriculado na minha sala de aula, para que os meios necessários, se ele for, por exemplo, usuário de Libras, que a gente vá em busca desse direito para ele, tá? Mas feito isso, garantido o direito, garantido o suporte, acessibilidade, a deficiência aí ela já não me importa mais para o professor. Então, reconhecer essa diferença, né, a partir da deficiência, não é necessariamente anti-inclusivo, tá? Se a diferença é vista positivamente como diversidade, que a gente já viu que é natural da nossa sociedade, né, na sala de aula há diversidade, ou negativamente como desvio ou déficit, depende da mentalidade da pessoa ou grupo de pessoas que observa essa diferença. Então, a gente viu, né, que até poucos anos atrás a gente focava muito na dificuldade, tá? Que a gente tinha, que o aluno apresentava a partir das suas deficiências, né, na individualidade, o aluno individual. Então a gente parte agora para pensar nas habilidades que esse aluno tem, tá? E sair desse pensamento do individual do aluno para a sala de aula, ver o ambiente da sala de aula como um todo e como um todo diverso, tá? Então, o ponto de partida é a igualdade de capacidade, igualdade na capacidade de aprender, tá? Então, a gente parte dessa compreensão de que todo mundo pode aprender, mesmo que, né, a chegar nessa aprendizagem, ela pode acontecer por caminhos diferentes, né, para cada um dos alunos, devido a essa diversidade que é natural na sala de aula. Aqui eu coloco para vocês, né, a gente está fechando, então, essa discussão, eu coloco para vocês uma estimativa que a gente tem, tá? Isso é uma estimativa apresentada em artigos científicos, né? Quando a gente pensa, né, no público-alvo da educação especial, ou seja, todos os alunos com deficiência que existem, a gente tem aí que eles, quando estão na sala de aula, né, 80% deles são aqueles estudantes que apresentam algumas condições, né, que são as condições de alta incidência, mas que são dificuldades leves e restritas ao domínio acadêmico. Ou seja, 80% dos alunos que possuem alguma deficiência, quando você oferece acessibilidade para ele ao conteúdo, ele consegue perfeitamente estar matriculado, frequentar, né, ter o acesso ao currículo como os demais. Apenas 15% desses alunos podem apresentar dificuldades e atrasos no desenvolvimento, né? Para esses esses vão demandar alguns suportes específicos, como o Braille, a Libras, a comunicação alternativa, o uso de recursos de tecnologia assistiva. E agora eu chamo a atenção que apenas 5%, só 5% desses alunos com deficiência podem não se beneficiar do ensino, não ser escolarizado, né, não ter acesso ao currículo no ensino básico, né, no ensino comum. Porque esses podem vir a apresentar, então, essas dificuldades mais intensas que vão abranger todos os domínios. Aí, talvez, para esses alunos, a escola vai ser um ambiente mais, mesmo de socialização, né? Então, ele vai demandar outros profissionais, frequentar outras instituições, né? E aqui a gente destaca, então, a grande representatividade que teriam para as escolas especiais, né, no caso. Então, perceba que
a gente fica tão preocupado que os alunos, né, em generalizar todos os alunos com deficiência, né, que todos eles têm problemas cognitivos, têm problemas intensos, né, que comprometem os domínio acadêmico, mas essa estimativa mostra que apenas 5% deles, né, podem demandar outros profissionais, podem demandar especializações, né? Já a grande maioria, quando a gente oferece um ensino acessível, né, uma escola acessível, uma formação de professores adequada, ele já vai se beneficiar desse ensino. Então, o que que isso nos leva a entender? A gente precisa pensar, a gente precisa caminhar no pensamento de que a gente tem que melhorar a escola para todo mundo, tá? Quando a gente melhora a escola para todo mundo, né, a maior parte dos alunos com deficiência vão, consequentemente, ser beneficiados também, tá? Então é isso, a discussão da nossa aula era essa de hoje, tá? E eu deixo como mensagem final que a gente viu lá no percurso histórico que sempre tentou se encaixar os alunos num único planejamento, né? A gente sempre tenta homogeneizar todos, né? Que o vídeo do Pink Floyd nos mostra muito bem isso, né? Toda essa crítica. Só que o pensamento que a gente tem avançado hoje, né? Ainda bem, a gente está caminhando para esse pensamento, é que a sala de aula, a escola é um ambiente com muitas particularidades, né? Os alunos, eles são diversos, eles apresentam muitos estilos de aprendizagem, capacidades diversas e interesses diversos, né? Então, não tem como a gente encaixar o aluno num único planejamento, né? Não tem como a gente encaixar as pessoas num único ambiente, porque a sociedade, a escola, a sala de aula, ela é um ambiente diverso, né? A gente vive numa sociedade diversa, ainda bem, né? Então, essa era a discussão dessa aula e a gente se encontra então na próxima. Até mais!